Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de matemática. O assunto é geometria analítica, meu nome é Alex Duarte. E agora nós vamos continuar trabalhando o tema de distância entre ponto e reta. E nós vamos começar com uma questão da FUVEST de São Paulo, que está no PET 3, semana 3, exercício 3, que deu uma certa polêmica e deixou muitos alunos confusos, porque perguntava assim: seja R a reta que passa pelo ponto P32 e é perpendicular à reta de equação S, y igual a menos x mais 1. Qual é a distância do ponto A30 à reta R? Bom, e o que causou confusão? Essa palavra aqui, perpendicular, porque até o momento a gente tinha visto como que você acha a equação de uma reta quando a gente tem dois pontos dessa reta ou quando a gente tem um ponto dessa reta e a inclinação dessa reta. Só que neste caso, o que foi dito é que a reta que nós procuramos para substituir na equação da distância é uma reta perpendicular a outra reta. Então, antes de resolver esta questão, nós temos que estudar um pouco o que acontece em termos de inclinação quando duas retas são paralelas e também quando duas retas são perpendiculares. Lembrando, o que são duas retas perpendiculares? São duas retas que formam entre si, no plano, o ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Bom, então vamos começar do caso mais simples. Aqui tem um desenho de duas retas, uma reta R, cuja inclinação será chamada de MR, ou seja, a inclinação M da reta R, e uma reta S, inclinação MS, sendo que a reta S é paralela à reta R. O símbolo de paralela é bem intuitivo, né? São aqui duas retas paralelas indicando. Então, a gente lê isso aqui assim, o S paralela a R, ok? Então, nós temos duas retas paralelas. O que você espera da inclinação de uma dessas retas em relação à outra? É bem intuitivo. Se duas retas são paralelas, a gente espera que elas tenham a mesma inclinação. Até porque qual que é a sua referência de inclinação? O quanto que a reta sobe em relação à distância que você anda no eixo X. Então, uma maneira de ver que a inclinação é a mesma é a seguinte: a inclinação tem a ver com o ângulo que a reta faz com a horizontal, ou seja, o ângulo com o próprio eixo X, já que o eixo X está na horizontal. Como as retas são paralelas, nós temos aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o ângulo é o mesmo, ou seja, se a reta R faz um ângulo alfa com a horizontal e a reta S é paralela a R, então a reta S também vai fazer um ângulo alfa com a horizontal. Alex, mas o ângulo não era θ? Tanto faz, né? Em alguns livros aparece alfa, em outros aparece θ. E o que é a inclinação em termos desse ângulo? É a tangente do ângulo. A inclinação da reta R é a tangente de alfa, que é o ângulo dela com a horizontal. A inclinação da reta S é a tangente de alfa, que também é o ângulo dela com a horizontal. Então, significa que a inclinação da reta R é igual à inclinação da reta S. Ambas são iguais à tangente desse ângulo que está marcado na figura. Bom, agora a questão é: quando as retas são perpendiculares é mais complicado e o resultado não é nada intuitivo. Então eu vou pedir um pouco da paciência de vocês para mostrar para vocês de onde que vem o resultado, para a gente poder entender uma coisa que não é intuitiva. Então aqui eu desenhei de novo, né, uma reta R, no caso crescente, no exemplo, e outra reta S que é perpendicular à primeira. O que é perpendicular? As duas formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então lembra que esta aqui é a marcação do ângulo reto, ok? E eu estou dizendo aqui, para a nossa demonstração, que nenhuma das duas retas é horizontal e nenhuma das duas retas é vertical. Por quê? Se uma reta for vertical, ela não tem inclinação. Se uma reta for horizontal, como a outra é perpendicular a ela, vai acabar dando também uma reta vertical, que não tem inclinação. Então, estamos considerando que nenhuma das duas retas vai ser vertical nem horizontal, para a gente poder deduzir essa forma. Bom,
Vamos lembrar o conceito de inclinação? Então, aqui nós temos uma reta crescente ou ascendente e outra reta decrescente ou descendente. O que significa dizer que esta primeira reta tem inclinação 4? Significa que cada vez que você anda uma unidade na horizontal, esta reta na vertical subiu 4. Então, esta primeira reta é uma reta com inclinação positiva, 4 ou mais 4. Já esta outra reta, cada uma unidade que você anda para a direita na horizontal, ela desce 3 na vertical, porque ela é uma reta decrescente. Então, essa distância aqui é 3 que ela desce. Então, esta reta tem inclinação negativa. Esta segunda reta é uma reta com inclinação igual a menos 3. É claro, gente, não existe distância negativa, né? Então, o que nós estamos vendo é esse sentido aqui, se sobe ou se desce. Se sobe, a distância é a própria inclinação da reta. Se desce, essa distância aqui e a inclinação da reta têm sinais trocados. Por quê? A distância será sempre positiva, mas quando a reta desce, a inclinação é negativa. Então, de novo, esta distância e a inclinação da reta têm sinais trocados quando a reta desce. Alex, mas se eu olhar neste sentido aqui, ó, essa reta sobe. Então, só lembrando a convenção internacional da matemática, quando você analisa isso, você está analisando sempre da esquerda para a direita, ok? Bom, então o que nós vamos fazer? Voltamos na figura original, a reta R e uma reta S perpendicular a R. O símbolo de perpendicular é este símbolo aqui, que lembra, né, duas retas perpendiculares. O símbolo de retas paralelas lembra retas paralelas. O símbolo de retas perpendiculares lembra retas perpendiculares. Isso aqui se lê S perpendicular a R. Ok. E aqui eu passei um eixo X. E passei o eixo X exatamente no ponto de encontro das duas retas. E aqui está o ângulo de 90 graus entre as duas retas, ok? Por que a gente fez isso? Porque agora, nesta horizontal, nós vamos andar exatamente uma unidade para a direita. Alex, por que uma unidade? Porque lembra da definição de inclinação. Toda vez que a gente anda uma unidade para a direita, quanto será que essa reta sobe ou essa reta desce? Então, o que aparece na figura aqui, ó, quando a gente andou uma unidade para a direita, quanto que a reta R subiu? A inclinação dela, MR. Então, este pedaço aqui é exatamente MR. E da mesma forma, quando a gente saiu aqui do ponto de encontro das retas e andou uma unidade para a direita, quanto que a reta S desceu? Esta distância aqui é a inclinação da reta com sinal trocado. Você pode perguntar, uai Alex, mas aqui não ficou negativo? Não, por quê? Se esta reta desce, por convenção, a inclinação dela é negativa. Trocando o sinal de um número negativo, ou seja, colocando menos na frente dele, vai ficar positivo. Então, por exemplo, se a inclinação da reta S é menos 3, porque ela desce, menos 3 vai dar mais 3. E mais 3 é essa distância aqui. Então, quando a reta sobe, essa distância coincide com a inclinação. Quando a reta desce, essa distância é a inclinação com sinal trocado, porque a distância é positiva, porém a inclinação é negativa. Resumindo, aqui é 1, aqui é MR e aqui é MS com sinal trocado. Tá, Alex, mas por que você fez isso? Vamos lembrar no triângulo retângulo que nós temos algumas relações. Então, aqui eu desenhei um triângulo retângulo genérico, a hipotenusa é A. O que é a hipotenusa mesmo? É o maior lado, é o lado oposto ao ângulo reto do triângulo retângulo. E os outros dois lados são chamados de catetos. Lembra que esses nomes só fazem sentido quando o triângulo é retângulo, ok? Muito bem. Essa altura em relação à hipotenusa foi chamada de H, e estes dois segmentos, né, que são as projeções dos lados em cima da hipotenusa, projeção, pensa assim, é a sombra, tá? Imagina que você tem uma luz aqui à sua esquerda, né? A sombra disso aqui no anteparo aqui seria M e a sombra de B no anteparo vertical aqui seria N. Então, esse pedaço é M, esse pedaço é N
E m mais n vai dar a, que é o valor da sua hipotenusa. O quadrado da medida da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos, vulgo A2 igual a B2 mais C2. Lembra que o teorema de Pitágoras só vale em triângulo retângulo. A vezes H é igual a B vezes C. Outra relação, B ao quadrado igual a vezes M. Outra relação, C ao quadrado igual a vezes N. Outra relação ainda, da altura com as projeções, H ao quadrado igual a M vezes N. E a última e mais complicada, 1 sobre H ao quadrado igual 1 sobre B ao quadrado mais 1 sobre C ao quadrado. Bom, destas 6, eu vou escolher esta penúltima aqui, ó, que está destacada aqui, nesta configuração nossa aqui, ó, H ao quadrado igual a M vezes N. Só que eu vou escrever esta relação ao contrário, né? Como é uma igualdade, nós podemos pensar nela ao contrário. M vezes N igual a H ao quadrado. No nosso contexto, quem está fazendo o papel de M? MR, a inclinação da reta R. E quem está fazendo o papel de N? Menos MS, ok? Então ficou assim, ó, M vezes N, MR vezes menos MS, igual. No nosso contexto, quem está fazendo o papel de H? Esse 1 que nós andamos para a direita na horizontal. Então ficou igual a 1 ao quadrado. Resumindo, MR vezes menos MS igual a 1 ao quadrado. Este sinal de menos nós podemos jogar lá na frente, então ficou menos MR vezes MS igual a 1, porque 1 ao quadrado dá 1. E para ficar mais legal, nós vamos multiplicar a equação por menos 1, ou seja, jogar esse sinal para o outro lado, ficou MR vezes MS igual a menos 1. Resumindo, quando duas retas são perpendiculares, o produto das inclinações é igual a menos 1. Por isso que eu falei agora mesmo que isso não é nada intuitivo. Se duas retas são paralelas, tem a mesma inclinação. Se duas retas são perpendiculares entre si, o produto das inclinações é igual a menos 1. A primeira é fácil de lembrar. Muita gente, em vez de guardar isso dessa maneira, prefere isolar uma das inclinações. Por exemplo, passa esse MR para lá dividindo, fica assim. A inclinação da segunda reta é menos 1 sobre a inclinação da primeira reta. Por que algumas pessoas preferem este formato? Porque elas leem isso da seguinte maneira. A inclinação da segunda reta é o oposto do inverso da inclinação da primeira. O oposto do inverso significa que você inverte e troca o sinal. Então, algumas pessoas acham isso mais fácil de lembrar. Já outras pessoas preferem lembrar através do produto, ok? Voltando à nossa questão, nós queremos uma reta que seja perpendicular a essa reta. Bom, então agora nós sabemos o raciocínio. Então, essa reta, qual que é a inclinação dela? Y igual a mx mais 1. Lembra que quando a equação da reta é dada nesse formato, ou seja, a equação reduzida da reta, ou seja, quando y está isolado, o número que multiplica x é a própria inclinação da reta. Quer dizer que a inclinação da reta S é o quê? Menos 1, que é o número que está ali multiplicando o x. A outra reta é perpendicular a essa reta. Então, a reta R, qual que é a inclinação dela? O oposto do inverso da inclinação da reta S. Se a inclinação da reta S é menos 1, é só substituir aqui, ó. Menos 1 sobre a inclinação que foi dada. Fica menos 1 sobre menos 1. Menos sobre menos dá mais, 1 sobre 1 dá 1. Em outras palavras, o oposto do inverso de menos 1 é mais 1. Então, como é que ficaria a equação da outra reta? A reta R que nós procuramos, né, lembra de novo que a inclinação é o número que vem aqui com x, é y igual a x mais n. Ok? Então, repara, a reta que foi dada tem inclinação menos 1, e a reta que nós estamos procurando tem inclinação mais 1. O número que acompanha x na reduzida aqui é menos 1. O número que acompanha x aqui na equação reduzida é mais 1. Se você multiplicar os dois, menos 1 vezes mais 1 dá menos 1.
E agora, como achar o valor de n? Já fizemos isso antes, né? Você já achou a inclinação, quer achar o valor de n? Substitui o ponto da reta. Nós só temos um ponto, porque o problema exigiu a perpendicularidade e exigiu que a reta que nós estamos procurando passe pelo ponto P32, ou seja, o ponto P cujo x é 3 e cujo y é 2. Então, nós temos que pegar a equação que nós acabamos de encontrar, y igual a x mais n, aqui ó, a inclinação 1, trocar o y por 2, que é o y do ponto P, e trocar o x por 3, que é o x do ponto P. Né? Então, y igual a x mais n, trocando y por 2 e x por 3, ficou 2 igual a 3 mais n. Passo o 3 para o lado de lá, 2 menos 3 igual a n, ou seja, n igual a menos 1. Muitas pessoas me perguntam, né, uma curiosidade, como é que se lê esse símbolo aqui dos 3 pontinhos. Na matemática, esse símbolo se lê como portanto. Então, o que está escrito aqui é, portanto, n igual a menos 1. Colocando n aqui, a equação da reta R ficou y igual a x menos 1. Bom, nesse nosso raciocínio todo, como a gente usou a inclinação de uma reta para achar a inclinação de outra, ficou mais fácil a gente usar a equação da reta na forma fundamental, ou seja, na forma ponto-inclinação. Mas lembra agora que para jogar na fórmula, nós precisamos da equação da reta na forma geral, o que é muito fácil. Se você lembrar, o Alex falou que forma geral é tudo igual a zero. Então, o que nós podemos fazer? Pegar essa equação que nós acabamos de achar e jogar tudo igual a zero. Aqui eu fiz uma ilustração para a gente entender o que está acontecendo. Essa é a reta S que foi dada, essa é a reta R que nós acabamos de encontrar, elas são perpendiculares. E está aqui o ponto P32. Nós queremos achar a distância do ponto até a reta S, ou seja, essa distância que está sendo mostrada aqui. Ok? Muito bem. Uma outra questão que caiu, dessa vez foi na Sesgran Rio, e aqui eu queria que você prestasse atenção, por favor, no raciocínio, que é o seguinte: o ponto A menos 1 menos 2 é um dos vértices de um triângulo retângulo ABC, cujo lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a zero. Determine a medida da altura desse triângulo. Bom, parece um problema difícil, mas lembra, se o problema é de geometria, você pode fazer um desenho. Então está aqui, ó, desenhei as informações que ele falou. Como assim, Alex? Aqui, ó, o ponto A menos 1 menos 2 está aqui, ó. O x dele é menos 1, o y dele é menos 2. E falou que o lado BC está sobre uma certa reta. Essa reta de equação x mais 2y menos 5 igual a zero, que a gente não sabe direitinho onde está. Está aqui o triângulo equilátero. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: a altura do triângulo é a distância do ponto A até essa reta. Inclusive, o triângulo nem precisava ser equilátero. De qualquer maneira, a altura é a menor distância entre o ponto e o lado do triângulo que está em cima da reta. Então, na verdade, este problema é um problema disfarçado de distância de um ponto até uma reta. Inclusive, ele nem falou qual ponto que é B e qual ponto que é C. Eu coloquei assim na figura, mas poderia ser ao contrário. Na verdade, o ponto B poderia estar aqui e o ponto C poderia estar aqui. E eu chamei de H na figura distância do ponto A até a reta R. Comentário importante: quando você calcula a distância de um ponto até a reta, você está falando da menor distância. Então, se eu te pergunto, qual a sua distância até a parede? Você não vai caminhar torto até a parede, você vai caminhar sempre na perpendicular. Se você percebeu isso, basta jogar na fórmula. Sendo que na fórmula, como o nosso ponto é A, eu troquei a nomenclatura aqui, todos os P's eu chamei do ponto A. Ele já deu as coordenadas do ponto, já deu a equação da reta no formato legal para usar, que é a forma geral. Né? Você não precisa achar os pontos, basta substituir lá na equação da reta e lá nas coordenadas do ponto. Né? Então, aqui, ó, 1, 2 e menos 5 apareceram aqui, ó, né? 1xa mais 2ya menos 5. O A e o B apareceram no denominador. E aí você já pode calcular jogando o x do ponto A e o y do ponto A. Na hora que você faz a conta da distância h, você vai achar 2 sobre raiz de 5. E aí você vai racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. Né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Calculando isso aqui, aquela distância é aproximadamente 0,8944.
ok? Muito obrigado e até a próxima aula. A seguir, se liga na matemática. Ensino Fundamental 6º ano.